Muito bem, pessoal, então prosseguindo aqui com o nosso curso, nós vamos ver agora a flexão de tempo. Vimos aqui os modos, vamos conhecer agora os tempos verbais. Pessoal, nós já vimos que em relação ao modo, nós temos três modos. O modo indicativo, né? O modo indicativo possui três tempos principais, o presente, o pretérito e o futuro. O pretérito se divide em três: pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito. Quando você pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito se divide em dois: simples e composto. Quando você vai se referir a um tempo que ele é simples, você simplesmente diz assim, ó, pretérito, por exemplo, pretérito perfeito do indicativo. Agora, se você quiser se referir a um tempo composto, você tem que usar a palavra composto. Pretérito perfeito, composto, tá? Então, pretérito perfeito, apenas, você pode dizer apenas pretérito perfeito do indicativo, mas em relação ao composto, você tem que usar a palavra composto até para diferenciar. Pretérito mais que perfeito simples, mais que perfeito composto. Então, temos ainda o futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. No futuro do presente também nós temos o simples e o composto, e o do pretérito nós temos também o simples e o composto. Sendo assim, o modo indicativo nós temos o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito perfeito composto. O pretérito mais que perfeito e o pretérito mais que perfeito composto. O futuro do presente, o futuro do presente composto, o futuro do pretérito e o futuro do pretérito composto. Estes são os tempos do modo indicativo. Do modo subjuntivo, nós temos também três tempos: presente, pretérito e futuro. O pretérito se divide em três: pretérito imperfeito, pretérito perfeito composto e pretérito mais que perfeito composto. Do futuro simples e futuro composto. Então, olha aqui uma coisa, pessoal. Em relação aos tempos, geralmente a maioria das gramáticas, né, a divisão dos tempos, ela se resume somente aos tempos simples, né? Se eu fosse classificar o modo subjuntivo com relação aos tempos simples, com a gramática, como a sua gramática que você tem aí está indicando, né, você ia encontrar os tempos presente, pretérito imperfeito e futuro. Vocês iam encontrar apenas estes tempos, né, para que você não possa saber, mas minha gramática não tem isso. Não, tem sim, ó. Então, por quê? Porque a gramática, geralmente, quando nós classificamos os verbos, ele considera apenas os tempos simples. Geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Se colocar na internet para aqueles sites, como o nosso site, né, que tem a conjugação dos verbos, você vai encontrar geralmente os tempos simples. E aí a divisão é essa, tá? Então, em relação ao tempo simples do modo subjuntivo, nós teríamos o presente, o pretérito imperfeito, ou também chamado só de pretérito, o pretérito e o futuro. Mas o pretérito pode ser imperfeito, perfeito composto, mais que perfeito composto, ó, parecido com o modo indicativo. Futuro do pretérito simples e futuro simples e futuro composto. E em relação ao imperativo, nós só temos dois. Ele não dá noção de tempo, só dá noção de imperativo afirmativo e imperativo negativo. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos conhecer cada um dos tempos. Nós vamos aprender para que serve, quando é usado cada um desses tempos verbais. Antes de nós começarmos de fato a conhecer cada um dos tempos verbais, nós vamos ver um negócio aqui, ó, pessoal. Existem na língua portuguesa tempos primitivos e tempos derivados. De primitivo, nós temos apenas três tempos: o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Estes três tempos, eles são, digamos assim, primitivos, e deles derivam os demais. Olha só, do presente do indicativo deriva o pretérito imperfeito do indicativo, o presente do subjuntivo e o imperativo. Então, do presente do indicativo deriva o pretérito imperfeito do indicativo, o presente do subjuntivo e o imperativo. Nós vamos ver daqui a pouco como é que isso acontece. Do pretérito perfeito do indicativo derivam o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, ok? E o infinitivo impessoal deriva quem? O futuro do presente do indicativo, o futuro do pretérito do indicativo, o infinitivo pessoal, o gerúndio e o particípio. Certo? Só para que você possa se situar aqui no espaço, né? Depois nós vamos ver
como que esses tempos são formados, como é que formam-se os tempos derivados. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Existem três tempos primitivos. Quais são eles? O presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Do presente do indicativo derivam o pretérito imperfeito do indicativo, o presente do subjuntivo e o imperativo. Do pretérito perfeito do indicativo derivam o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, o futuro do subjuntivo. Do infinitivo impessoal derivam o futuro do presente do indicativo, o futuro do pretérito do indicativo, o infinitivo pessoal, o gerúndio e o particípio. Bem, para ficar uma divisãozinha legal, nós vamos começar a estudar os tempos verbais na próxima aula, tá? Vimos aqui apenas as divisões e na próxima aula nós vamos começar.